Ele dormia do meu lado toda noite, enquanto eu chorava baixinho, rezando para minha filha nunca descobrir o que acontecia quando a gente fechava a porta do quarto. Mas o destino adora uma ironia. No fim das contas, foi ela quem me traiu do jeito mais cruel que existe. Olá, meu nome é Neuza. Hoje eu tenho 75 anos e vou contar uma história que eu nunca imaginei que teria coragem de dividir com alguém. Antes de começar, queria te pedir um favorzinho, para você que está me ouvindo agora. Deixa o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de onde você está me ouvindo. Isso me ajuda demais a continuar trazendo minhas histórias para vocês. Essa história começa lá em 1969, quando eu tinha 34 anos. Pode parecer estranho para vocês hoje em dia, mas naquela época, minha gente, uma mulher de 34 anos já era considerada quase uma senhora, principalmente se fosse mãe de uma adolescente, que nem eu era. Minha filha Amanda tinha 14 anos. Uma menina linda, sabe? Inteligente, com um futuro que parecia brilhante. Ela tinha os mesmos olhos castanhos que os meus, mas o sorriso era do pai dela, o Rogério. Um sorriso que, com o tempo, eu aprendi a temer. A gente morava numa cidadezinha do interior de São Paulo, daquelas onde é fofoca no café da manhã e todo mundo sabe da vida de todo mundo, onde os segredos são guardados atrás de sorrisos falsos na missa de domingo. Por fora, a gente era a família de comercial de margarina. O Rogério era respeitado, trabalhava no banco da cidade, sempre de terno e gravata. Eu cuidava da casa e pegava umas costuras para fazer para a mulherada da cidade. A Amanda era uma das melhores alunas do colégio, tocava piano na quermesse da igreja, namorava o filho do farmacêutico, o Léo, um bom rapaz, que todo mundo aprovava. Mas dentro de casa a história era outra, completamente diferente. Rogério começou a beber pesado logo no primeiro ano de casamento. No começo, era só no fim de semana. Um churrasquinho aqui, uma festa ali. Depois, virou quase todo dia. Ele chegava em casa com aquele cheiro forte de pinga, os olhos vermelhos, a gravata frouxa no pescoço. Nos primeiros anos, ele só gritava, quebrava as coisas, me humilhava com palavras. "Você não presta pra nada, Neuza", ele dizia. "Olha essa casa, olha essa comida, nem isso você consegue fazer direito." Eu aguentava calada. Naquela época, em 69, mulher desquitada era vista como uma fracassada. Uma vergonha para a família. Minha própria mãe me dizia: "Casamento é assim mesmo, minha filha. Homem tem o gênio forte, a gente que tem que ter jogo de cintura." E eu ia levando, engolindo o choro, escondendo os roxos nos braços, quando ele começou a passar das palavras pros tapas. Amanda cresceu nesse inferno. Eu tentava proteger ela do jeito que eu podia, mandava ela dormir na casa das amigas quando sentia que o Rogério estava pior que o normal. Inventava desculpa para as marcas. "Ah, bati na quina da mesa, filha. Escorreguei no banheiro, que boba. Isso não é nada, só uma alergia." Mas criança sente, né? Mesmo sem entender tudo, ela sabia. Ela sabia que tinha alguma coisa muito errada ali. A situação foi piorando aos pouquinhos, que nem sapo na água fervendo, sabe como é? Você coloca o bicho na água fria e vai esquentando devagarinho. Ele nem percebe que tá morrendo, até ser tarde demais. Foi assim comigo, por quase 15 anos. Cada dia um pouquinho pior, mas nunca tão diferente a ponto de me dar a coragem de pegar minha filha e sumir no mundo. Até aquela noite, eu nunca vou me esquecer. Dia 17 de junho de 1969, uma terça-feira. Tava caindo o mundo lá fora, uma chuva de inverno que deixa tudo escuro no meio da tarde. Rogério chegou em casa ensopado e possesso porque tinha perdido uma promoção no banco. Antes mesmo de fechar a porta, já veio gritando. Jogou a pasta com tudo na mesa, derrubando um vaso que minha mãe tinha me dado. Ele se quebrou em 1000 cacos, que nem a minha vida naquela noite. A Amanda estava na sala, fazendo lição de matemática. Ela levantou os olhos, assustada, quando o pai entrou daquele jeito. "Vai pro seu quarto", eu sussurrei para ela. Mas o Rogério viu, e aquilo deixou ele mais furioso ainda. "Fica aí, menina", ele berrou. "Já tá na hora de você aprender como a vida é de verdade, não essa historinha de princesa que a sua mãe vive." Foi a primeira vez. A primeira vez que ele fez aquilo na frente da nossa filha. Os tapas, os empurrões, os xingamentos, coisas que uma menina de 14 anos nunca deveria ouvir um homem dizer para a mãe dela.
Quando eu tentei me defender, ele me jogou contra a parede com tanta força que eu fiquei sem ar. A Amanda começou a chorar, implorando para ele parar. Foi quando o Rogério se virou para ela, os olhos vermelhos de ódio, e disse uma coisa que gelou o meu sangue. Para de chorar, sua mimada. Qualquer dia desses eu vou te ensinar a virar mulher na marra, já que sua mãe não consegue nem isso. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou, e ao mesmo tempo se fortaleceu. Foi como se todas as correntes que me prendiam naquela vida tivessem arrebentado de uma vez só. Não era mais sobre mim. Não era mais sobre o que eu aguentava. Era sobre a minha filha. Sobre o que eu não ia permitir que acontecesse com ela. Esperei o Rogério capotar na cama, bêbado como sempre. Peguei a Amanda, que ainda tremia toda no cantinho do quarto dela, e falei bem baixinho. Arruma uma mala pequena, filha. Só o essencial. A gente vai embora hoje à noite. Os olhos dela se arregalaram. Pra onde, mãe? Pra São Paulo. Sua tia Cida vai abrigar a gente até a gente arrumar um lugar. Vocês precisavam ver a carinha dela. Foi como se ela tivesse levado um tapa. Eu não posso ir embora. E a escola? E minhas amigas? E o Léo? Léo era o namoradinho dela, o filho do farmacêutico. Primeiro amor, né, gente? Vocês sabem como é. Amanda. Eu segurei as mãos dela, tremendo tanto quanto ela. Ou a gente sai daqui agora, ou eu não sei o que pode acontecer da próxima vez. Ela chorou em silêncio enquanto arrumava a malinha. Pegou a foto com as amigas, o diário, umas roupas. Deixou para trás o urso de pelúcia da infância. Já tô grande para isso, ela disse. Mas eu vi o jeito que os olhos dela ficaram parados nele. Aquela noite acabou com a infância dela de muitos jeitos. Saímos de casa às 3 da manhã, com o pouco dinheiro que eu tinha guardado ao longo dos anos. Meu seguro para uma emergência que eu rezava para nunca acontecer. Pegamos o primeiro ônibus da Cometa para São Paulo às 5 da manhã. Eu lembro da Amanda sentada do meu lado, olhando pela janela enquanto a nossa cidade ficava para trás, na neblina da manhã. Ela não falou uma palavra durante a viagem inteira de 8 horas. Mas as lágrimas, silenciosas, não pararam de escorrer. Quando o ônibus encostou na rodoviária do Tietê, ela finalmente se virou para mim com um olhar que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de dor, raiva e acusação que me atravessou a alma como uma faca. Você acabou com a minha vida, ela disse, cada palavra lenta, carregada de ressentimento. Tudo que eu conhecia. Meus amigos, meu namorado, minha escola, tudo acabou por sua culpa. Aquelas palavras me marcaram a ferro quente. Na hora, eu tentei explicar que era pro bem dela, para proteger a gente. Mas como é que você explica uma coisa dessas para uma adolescente de 14 anos que acabou de ter o mundo virado de ponta cabeça? Para ela, eu não era a heroína salvando ela do perigo. Eu era a vilã que tinha arrancado tudo o que ela mais amava. E foi assim que a nossa nova vida em São Paulo começou. Carregando não só as poucas malas que a gente conseguiu trazer, mas também o peso daquele ressentimento que, sem eu saber, ia crescer em silêncio como um câncer nos anos seguintes. Até explodir da pior maneira possível. Os primeiros meses em São Paulo foram como viver em outro planeta. A gente saiu de uma cidadezinha onde o maior barulho era o sino da igreja às 6 da tarde, para uma metrópole que nunca dormia. Com buzina, sirene e o ronco dos ônibus o tempo todo. Tudo era grande demais, rápido demais, assustador demais. Minha irmã Cida nos recebeu de coração aberto, mas o apartamento dela era um ovinho. Um quarto, sala e cozinha conjugados, no 3º andar de um prédio antigo no Brás. A gente improvisou um colchão na sala para mim e para Amanda. É temporário, eu dizia toda noite antes de dormir, mais para me convencer do que para confortar ela. Ela só virava pro lado fingindo que nem me ouvia. A gente acordava às 5 da manhã, no escuro. Eu passava um cafezinho preto correndo, enquanto a Amanda se arrumava para ir para a escola nova. Uma escola pública, bem diferente do colégio de freiras que ela estudava no interior. As meninas aqui são diferentes, mãe. Ela me disse depois da primeira semana. Falam de umas coisas que eu nem sabia que existiam. O brilho nos olhos dela, que eu conhecia tão bem, parecia ter se apagado. Enquanto ela ia para a escola, eu pegava 2 ônibus para chegar na fábrica de costura, onde a Cida tinha arrumado uma vaga para mim. Eu nunca vou esquecer o barulho ensurdecedor daquelas máquinas industriais, o cheiro de tecido novo misturado com suor, o pó de algodão que grudava na garganta.
Eu sentava às 7 da manhã numa cadeira dura, com outras 20 mulheres, cada uma curvada sobre a sua máquina. A gente trabalhava até às 6 da tarde, com só meia horinha para o almoço. Minhas mãos, que antes só costuravam vestidinhos delicados para as senhoras da igreja, agora emendavam centenas de peças idênticas, todo santo dia. Os dedos sangravam direto quando a agulha escapava. A gente nem tinha tempo de chorar de dor. O fiscal ficava na nossa cola, de olho no relógio, no número de peças que cada uma entregava por hora. Mais rápido, Neuza, ele dizia, passando por trás de mim. Tem uma fila de gente lá fora querendo a sua vaga. O salário era uma miséria, mas somado com a ajudinha que a Cida dava, a gente conseguia sobreviver. Aos poucos, juntei dinheiro suficiente para alugar uma edícula nos fundos de uma casa de família no Belenzinho. Era pequena, com um banheiro minúsculo, mas era nossa. O primeiro lugar que a gente podia chamar de lar desde que fugimos no meio da noite. A Amanda continuava distante. Ela fazia o que eu pedia. Ia para a escola, ajudava em casa, estudava quando eu insistia, mas tinha um muro invisível entre a gente. Às vezes, perto do aniversário dela ou no Natal, eu pegava ela chorando baixinho, olhando a única foto que trouxe das amigas. São só lembranças, filha, eu dizia, tentando dar um conforto. A gente precisa olhar para frente. Que futuro? Ela respondeu uma vez, com os olhos duros de quem cresceu rápido demais. Ficar costurando até os dedos caírem, que nem você? Aquilo doeu mais que qualquer tapa do Rogério, porque no fundo tinha uma verdade ali que eu não podia negar. Que futuro eu estava oferecendo para minha filha? Uma vida de aperto, de trabalho duro, longe de tudo que ela conhecia e amava. Os meses viraram anos. 1970, 1971, o tempo passava sem dó. A Amanda crescia, já não era mais aquela menininha de 14 anos. Aos 17, estava terminando o colégio, trabalhando meio período numa papelaria perto de casa. Ela tinha feito umas amigas, se adaptado à vida na cidade grande. Mas aquele ressentimento, aquele nunca desapareceu. Só se transformou numa coisa mais quieta, mais calculada. Foi lá por meados de 1972 que as coisas começaram a mudar. Depois de 3 anos naquela ralação diária, eu fui promovida a supervisora na fábrica. O salário melhorou um pouco, as condições também. Eu não precisava mais costurar 10 horas por dia. Agora eu coordenava o trabalho das outras, checava a qualidade das peças, fazia o controle da produção. Foi ali que eu conheci o Marcelo. Ele tinha acabado de ser contratado como gerente administrativo da fábrica. Um homem de quase 40 anos, viúvo, sem filhos. Sempre impecavelmente vestido, educado, com um jeito calmo de falar que me lembrava o Rogério do comecinho, antes da bebida transformar ele naquele monstro. Marcelo começou a passar mais tempo lá na produção, sempre com uma desculpa para vir falar comigo. Dona Neuza, precisamos revisar esses números. Dona Neuza, a senhora podia me ajudar com o relatório de qualidade? As outras mulheres da fábrica logo perceberam e começaram as brincadeirinhas. Olha lá, Neuza, o patrão não tira o olho de você. Eu ficava vermelha, desconversava. Aos 37 anos, depois de um casamento fracassado e 3 anos de luta para sobreviver, pensar em homem era a última coisa que passava pela minha cabeça. E também tinha a Amanda para pensar. Ela já não era criança, mas ainda precisava de mim, ainda dependia do meu dinheirinho enquanto terminava os estudos. Mesmo assim, quando o Marcelo me convidou para tomar um café depois do expediente, eu não consegui dizer não. Foi só um cafezinho inocente na padoca em frente à fábrica. Falamos sobre trabalho, sobre a vida em São Paulo. Ele me contou que era do interior do Paraná, que tinha vindo para a capital depois que a esposa faleceu de pneumonia. Sei como é recomeçar do zero, ele disse, segurando a xícara com umas mãos que pareciam nunca ter conhecido trabalho pesado. A gente acha que não vai conseguir, que a dor é grande demais. Mas um dia acorda e percebe que sobreviveu a mais um dia. E depois outro e outro. Algo naquelas palavras tocou meu coração de um jeito que eu não sentia há muito, muito tempo. Foi como se, pela primeira vez em anos, alguém me enxergasse de verdade. Não como a costureira, a mãe solteira, a mulher que fugiu do marido, mas como Neuza, apenas Neuza. Os cafezinhos viraram um hábito. Depois vieram os almoços de domingo, os passeios no parque. O Marcelo era gentil, atencioso, paciente, nunca levantou a voz. Nunca se mostrou impaciente, nunca me fez sentir inferior.
Trazia presentinhos, um livro, um chocolate, uma flor. Gestos simples que foram reconstruindo a confiança que o Rogério tinha feito em pedaços. Contei para Amanda sobre o Marcelo depois de quase 2 meses saindo com ele. Ela me olhou por um longo tempo, com uma expressão que eu não consegui decifrar. Você gosta mesmo dele, mãe? Ela perguntou, por fim. Gosto, respondi, sentindo o rosto esquentar que nem uma adolescente. Ele me faz bem. Ela deu de ombros, voltando a atenção para o caderno onde fazia umas anotações. Só toma cuidado, homem é tudo igual no final das contas. Aquela resposta me preocupou. Tão cínica para alguém tão jovem. Eu percebi que as feridas que o Rogério deixou não eram só minhas. A Amanda também carregava cicatrizes, algumas que eu nem conhecia. Talvez a amargura dela não fosse só pela mudança de vida. Talvez fosse algo mais profundo, um medo que se parecia demais com o meu. O Marcelo pediu para conhecer ela. Eu organizei um jantarzinho simples no nosso quartinho. Cozinhei o melhor que eu podia com os nossos poucos recursos. Marcelo chegou na hora, trazendo um bolo de chocolate da padaria e um livro de poesia para Amanda. Ele tinha percebido, nas minhas histórias, que ela gostava de ler. O jantar foi esquisito. Marcelo se esforçou, perguntou da escola, dos planos dela para o futuro. A Amanda respondia educadamente, mas com frases curtas, monossilábicas se pudesse. Tinha uma tensão no ar que eu não conseguia quebrar, por mais que eu tentasse. No final da noite, quando o Marcelo se despediu, ele beijou minha mão com delicadeza. Eu vi os olhos da Amanda acompanhando cada gesto, cada palavra, como se estivesse estudando um inimigo. Ele parece legal, ela disse depois que ele foi embora, num tom que não tinha nada a ver com as palavras. Você mal falou com ele, eu respondi, começando a tirar os pratos. Não preciso falar muito para saber o tipo de homem que ele é. Ela pegou o livro que o Marcelo trouxe, folheando sem muito interesse. Todos eles são uns amores no começo, né? O pai também era, pelo que você me conta. Aquilo me deixou sem palavras. Ela estava certa, de um jeito. Rogério também tinha sido gentil, educado, cheio de gestos românticos, até não ser mais. A dúvida se instalou no meu coração. Será que eu estava repetindo o mesmo erro? Mas o Marcelo era diferente. Eu sentia isso. Nos 3 meses seguintes ele provou isso de todas as formas. Respeitava meu espaço, meu tempo, minhas dúvidas. Quando finalmente aceitei o pedido de namoro dele, foi como se um raiozinho de sol entrasse na vida dura que a gente levava desde a fuga. As coisas em casa, porém, ficavam cada vez mais tensas. A Amanda, agora com 17 anos, parecia odiar cada minuto que eu passava com o Marcelo. Inventava desculpas para eu cancelar nossos encontros, criava pequenas emergências, ficava doente do nada bem nos dias que a gente tinha planos. Você não tá vendo o que tá acontecendo? Ela disse uma noite, depois que a gente desmarcou mais um jantar porque ela estava com dor de cabeça. Você tá deixando ele entrar no meio da gente depois de tudo que a gente passou juntas? Não é assim. Filha, eu tentei explicar. Ter o Marcelo na minha vida não quer dizer que eu te amo menos, ou que eu vou te abandonar. Você já abandonou tudo por mim uma vez, ela respondeu, os olhos brilhando com algo que parecia raiva, mas que eu mais tarde entenderia que era muito mais perigoso. Vamos ver se você faria de novo. Eu não entendi o que ela quis dizer naquele momento. Achei que era o medo normal de uma filha de perder a atenção da mãe, de ser trocada por um novo amor. Ah, se eu tivesse ouvido de verdade, se eu tivesse prestado atenção no que estava nas entrelinhas daquela conversa, talvez eu pudesse ter evitado a tempestade que estava vindo. Quando Marcelo me pediu em casamento, 3 meses depois de começarmos a namorar, eu não hesitei. Foi rápido, sim, principalmente para os padrões da época. Mas aos 37 anos, depois de um casamento destruído e anos de ralação, eu sentia que merecia aquela chance de ser feliz. Ele tinha um apartamento próprio no Tatuapé, um bairro bem melhor que o nosso. A gente teria um quarto só para Amanda, uma sala de verdade, uma cozinha onde eu poderia cozinhar sem esbarrar nas paredes. A gente vai ser uma família, eu disse para Amanda, mostrando o anel simples que o Marcelo tinha me dado. Uma família de verdade dessa vez. Ela olhou para o anel por um bom tempo, depois para mim. Um sorriso estranho se formou nos lábios dela, um sorriso que não chegava nos olhos. Claro, mãe, ela disse, finalmente. Uma família de verdade. Foi o tom dela. O jeito que ela falou aquilo que deveria ter me alertado. Tinha alguma coisa ali. Uma promessa, uma ameaça, uma determinação fria que passou batido naquele meu momento de felicidade.
Eu estava tão focada no futuro brilhante que parecia finalmente ao nosso alcance que não via as nuvens escuras se formando no horizonte. O casamento foi marcado para dali a 2 meses. Uma coisinha simples no cartório, com um almoço depois. A Amanda parecia ter aceitado a ideia, até se ofereceu para ajudar com os preparativos. De repente, ela estava interessada em conhecer melhor o Marcelo, em passar tempo com ele. Na época, eu achei que era um bom sinal, que ela finalmente estava aceitando que ele faria parte das nossas vidas. Como eu estava enganada! Como eu estava terrivelmente, dolorosamente enganada. O casamento estava marcado para o final de julho de 1972. Uma cerimônia simples, no cartório. Só eu, o Marcelo, a Amanda e alguns poucos amigos que a gente fez naqueles anos difíceis em São Paulo. As semanas antes do casamento foram estranhas. A Amanda, que sempre foi fria com o Marcelo, de repente se mostrava super interessada em conhecer ele melhor. Chegava mais cedo da papelaria, perguntava do dia dele na fábrica, se oferecia para fazer um cafezinho quando ele vinha nos visitar. Ela finalmente está aceitando, comentei com o Marcelo uma noite, enquanto a gente andava pela pracinha depois do jantar. Acho que ela entendeu que você é diferente do pai dela. Marcelo sorriu, apertando minha mão. É natural, Neuza. Ela só tá preocupada com você. Qualquer filha ficaria, depois de tudo que vocês passaram. Como eu queria acreditar naquelas palavras. Como eu precisava acreditar que finalmente as coisas estavam se ajeitando. Que a gente teria a chance de ser uma família normal, sem os fantasmas do passado assombrando a gente. 2 semanas antes do casamento, a Amanda pediu para conversar com o Marcelo a sós. Quero fazer uma surpresa para você no dia do casamento. Mãe, ela explicou, os olhos brilhando de um jeito que me lembrou a menina que ela era antes de tudo desabar. Preciso da ajuda dele. Eu saí de casa naquela tarde com o coração leve, achando que talvez ela estivesse planejando cantar na cerimônia ou que tivesse economizado para comprar um presente especial. Fui até o centro da cidade e passei na loja de tecidos onde uma antiga cliente da fábrica trabalhava. Ela tinha separado um retalho de renda para o vestido simples que eu mesma estava costurando para o grande dia. Voltei mais cedo que o planejado. O céu fechou de repente, anunciando uma daquelas tempestades de verão que caem sem aviso em São Paulo. Corri as últimas quadras, protegendo o pacotinho com o tecido debaixo da blusa. Quando eu abri a porta da nossa edícula, o barulho da chuva que começava a cair abafou meus passos. E então, eu ouvi risadas abafadas vindo do banheiro minúsculo. A voz do Marcelo, mais grave que o normal, sussurrando alguma coisa que eu não conseguia entender. E a resposta da Amanda. Minha filha, minha menina de 17 anos. Num tom que eu jamais tinha ouvido antes. Meu corpo soube a verdade antes da minha mente. Aquela sensação horrível no estômago, o suor frio na nuca, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. A mesma sensação que eu tinha quando o Rogério chegava em casa, bêbado, anos atrás. Meu corpo reconheceu o perigo antes dos meus olhos verem. Deixei o pacote com a renda cair no chão. O barulho deve ter alertado os dois, porque veio um silêncio repentino, seguido de uns movimentos apressados. A porta do banheiro se abriu e lá estavam eles. Marcelo com a camisa desabotoada, o cabelo bagunçado, Amanda com o batom borrado, as alças da blusa caídas nos ombros, o ar entre eles pesado de culpa e de outra coisa. Eu não gritei. Não quebrei nada. Não desmaiei que nem as mulheres nas radionovelas. Uma calma estranha tomou conta de mim. A mesma calma que eu senti naquela noite em 1969, quando decidi que a gente ia sair da casa do Rogério para sempre. Mãe. Amanda começou a falar, mas a voz dela morreu quando ela viu meu rosto. Não tinha lágrima, nem desespero. Só uma certeza fria, cristalina. Quanto tempo? Eu perguntei. Minha voz mais firme do que eu jamais imaginei ser possível naquele momento. Os dois se olharam, nenhum querendo ser o primeiro a falar. Foi o Marcelo quem quebrou o silêncio, ensaiando uma desculpa sem pé nem cabeça. Neuza, não é o que você tá pensando. Eu ergui a mão, cortando a fala dele. Eu perguntei. Quanto tempo? Amanda deu um passo à frente, os olhos fixos nos meus. Não tinha vergonha ali. Só um brilho de triunfo que gelou meu sangue. 2 semanas, ela respondeu. A voz baixa, mas clara. Desde aquele dia que eu pedi para falar com ele a sós. Não foi difícil, sabe? Ele não é tão diferente do pai quanto você pensa. As palavras dela eram facas, cada uma encontrando o lugar que mais doía. Marcelo tentou se aproximar,
gaguejar alguma explicação, mas meu olhar manteve ele no lugar. Foi quando a Amanda disse algo que eu nunca vou esquecer. Agora você sente na pele como é perder tudo que ama de uma vez só. Como eu me senti quando você me arrancou da minha vida. Naquele instante eu entendi. Não era paixão, não era amor. Era vingança. Uma vingança fria, calculada, planejada por anos. Cada sorriso forçado, cada aceitação silenciosa dos últimos dias, tudo parte de um plano para me ferir do jeito mais cruel possível. Arrume suas coisas, eu disse para Amanda, com uma calma que nem eu sabia de onde vinha. Você tem 15 minutos para sair daqui. Mãe! Ela exclamou. A máscara de triunfo caindo por um segundo, revelando a menina assustada por baixo. Talvez ela esperasse gritos, choro, um surto completo. Não aquela firmeza gelada. Você quis agir como adulta, Amanda. Quis tomar decisões de adulta. Agora vai viver com as consequências como uma adulta. Virei-me para o Marcelo, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Quanto a você, amanhã eu quero os papéis do desquite na minha mão. E eu nunca mais quero ver a sua cara. Ele tentou se explicar, dizer que a Amanda tinha procurado ele, que tinha sido um erro, um momento, que me amava de verdade. As palavras dele entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Naquele momento eu só conseguia pensar numa coisa. Como eu fui cega. Como eu não vi que estava repetindo o mesmo erro. Saindo de um homem violento para cair nos braços de outro tipo de predador. Um que sorria enquanto manipulava, que falava de amor enquanto traía. Amanda arrumou uma malinha em silêncio. Quando estava pronta para sair, parou na porta e olhou para mim uma última vez. Por um segundo, eu vi nos olhos dela uma sombra de arrependimento, talvez até medo. Então o orgulho voltou, endurecendo o olhar dela. Para onde eu vou, mãe? Isso agora é problema, se eu respondi, sentindo cada palavra rasgar minha garganta. Você é adulta o suficiente para seduzir o noivo da sua mãe. É adulta o suficiente para achar onde morar. Ela saiu na chuva, que agora caía forte, sem olhar para trás. Marcelo tentou ir atrás, dizendo que ia resolver a situação, que não podia deixar ela sozinha na rua. Eu bloqueei a porta com meu corpo. Se você sair por essa porta atrás dela, nunca mais volte. Ele hesitou, dividido. Por um momento eu achei que ele ficaria, que talvez houvesse uma chance de entender, de processar aquela traição. Então ele pegou o paletó e saiu também, os ombros curvados pelo peso da chuva e da vergonha. Fiquei sozinha naquele quartinho, com o pacote de renda ainda caído no chão. Só então, quando não tinha mais ninguém para ver, eu me permiti chorar. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo inteiro doer com o esforço dos soluços. Na manhã seguinte, com os olhos inchados e a mente clara, tomei 2 decisões. A primeira foi procurar um advogado. Não para o desquite, mas para registrar uma queixa formal contra o Marcelo. A Amanda tinha 17 anos, ainda era menor de idade. O que ele fez não era só uma traição, era um crime. Corrupção de menor. A segunda decisão foi mais difícil. Peguei o endereço da mãe de uma das amigas da Amanda na fábrica, onde eu sabia que ela provavelmente tinha procurado abrigo. Escrevi uma carta curta, informando que tinha registrado a queixa contra o Marcelo e que ela deveria se preparar para ser chamada para depor. Não tinha raiva naquela carta, nem acusação. Só os fatos frios. Você quis me punir pelo que achou que eu fiz com você? Escrevi no final. Mas um dia, você vai entender que tudo o que eu sempre fiz foi para te proteger. Espero que esse dia chegue antes que você cometa os mesmos erros que eu. A polícia foi atrás do Marcelo no dia seguinte. Ele perdeu o emprego na fábrica. O escândalo se espalhou como fogo em mato seco. A supervisora, traída pelo gerente com a própria filha adolescente. Algumas mulheres me olhavam com pena. Outras, com aquela curiosidade doentia de quem assiste a um desastre de longe, aliviadas por não ser com elas. O processo foi humilhante. Tive que contar minha vida inteira para estranhos de terno, responder perguntas sobre minha intimidade, ouvir insinuações de que talvez eu tivesse sido negligente. Marcelo foi condenado. Uma pena leve, mas o suficiente para acabar com a reputação dele. A Amanda se recusou a depor. Soube por uma amiga que ela tinha arrumado um emprego como balconista numa loja de departamentos no centro e alugado um quartinho perto da estação de trem. Estava seguindo em frente do jeito dela. Como eu, sem querer, tinha ensinado a ela. Quando o mundo desaba, você junta os cacos e reconstrói. Nos meses seguintes eu me afundei no trabalho. Economizei cada tostão, determinada a nunca mais depender de homem nenhum.
Comprei uma máquina de costura de segunda mão e comecei a pegar consertos e ajustes para fazer em casa, nas horas vagas. Aos poucos, consegui clientes fixas. Mudei para um quarto em outro bairro, onde ninguém conhecia minha história. Recomecei, pela segunda vez em poucos anos. Mas dessa vez, eu estava sozinha, completamente sozinha. O pior não era a solidão física, era o vazio que a Amanda deixou. A menina que eu embalei nas noites de febre, para quem eu cantei cantiga de ninar, por quem eu tinha sacrificado tudo. A dor daquela traição era como um buraco negro dentro de mim, sugando toda a luz, toda a esperança. Tinha noite que eu acordava chorando, sonhando que ela ainda era pequena. Aniversários em que eu fiz um bolinho como se ela fosse aparecer na porta. Natais em que comprei presentes que ficaram guardados na gaveta. A ausência dela doía mais que qualquer tapa que o Rogério já tinha me dado. Passei 10 anos assim. 10 longos anos de um luto doido por alguém que estava vivo, mas que tinha saído da minha vida como se nunca tivesse existido. 10 anos construindo uma nova vida, tijolinho por tijolinho. A pequena costura em casa virou um ateliê modesto. Contratei uma ajudante, depois outra. Fiz meu nome no bairro como a costureira que entregava no prazo, que tinha mãos de fada e preço justo. E então, num dia chuvoso de 1982, igualzinho aquele dia fatídico 10 anos antes, alguém bateu na porta do meu ateliê depois do horário de fechar. Era uma tarde de setembro de 1982. A chuva caía firme lá fora, transformando as ruas do Tatuapé em riozinhos. Meu ateliê já estava fechado. A última cliente tinha saído fazia meia hora, levando um vestido de festa que precisou de um ajuste de emergência. Eu estava organizando os retalhos de tecido, separando o que dava para aproveitar, quando ouvi as batidas na porta. Pensei em não atender. Mas as batidas continuaram, insistentes, quase desesperadas. Quando eu abri a porta, o tempo parou. Ali, encharcada pela chuva, com um bebezinho enrolado todo sem jeito num casaco, estava a Amanda, minha filha, 10 anos mais velha, o rosto mais magro, os olhos carregando um cansaço que não combinava com os 27 anos dela. Mas era ela. Ficamos em silêncio, só nos olhando. O bebê começou a chorar, um choro fraco. Foi esse som que quebrou o feitiço. Entra, eu falei, dando um passo para o lado. Você tá ensopada. Ela entrou devagar, pisando em ovos. Olhou em volta do ateliê, as máquinas de costura enfileiradas, os manequins, as prateleiras cheias de tecido. Uma vida inteira que eu construí sem ela. Você conseguiu, ela disse baixinho. Seu próprio negócio. Eu assenti, ainda sem saber o que sentir. O bebê chorou de novo, mais alto. Ele tá com fome, ela explicou, os olhos cheios de um desespero que eu conhecia muito bem. Não come desde ontem. Foi então que eu reparei nos detalhes. O roxo amarelado no canto do olho dela, o lábio cortado, a maneira como ela se encolhia, como se esperasse um golpe a qualquer momento. O mesmo jeito que eu tinha, anos atrás, perto do Rogério. Sem dizer uma palavra, eu peguei o bebê dos braços dela. Era uma menina. Percebi quando tirei o casaco molhado. Não devia ter mais que alguns meses, os olhinhos inchados de tanto chorar, as bochechas vermelhas de febre. Vai tomar um banho quente. Apontei para o corredor que levava para o meu apartamentozinho nos fundos. Tem toalha limpa no armário. Vou preparar alguma coisa para vocês comerem. Ela hesitou, olhando para a filha nos meus braços. Eu sei cuidar de um bebê, Amanda, falei, com um sorriso triste. Eu já fiz isso antes. Enquanto ela tomava banho, eu aqueci um leite e achei uma mamadeira. Embalei a pequena, cantarolando baixinho a mesma cantiga que eu cantava para Amanda. A menina se acalmou quase na hora, sugando o leite com uma fome de leão. Tinha os mesmos olhos da mãe. Os mesmos olhos que eu via no espelho todo dia. 3 gerações de mulheres, unidas pelo olhar, pelo sangue, pela dor. Quando a Amanda voltou, vestindo uma camisola minha que ficou enorme nela, a pequena já dormia no meu colo. Coloquei minha neta no sofá, improvisando um bercinho com almofadas. Como ela se chama, filha? Perguntei, servindo uma sopa quente para ela. Júlia. Respondeu, a voz quase um sussurro, Júlia Neuza. Meu coração deu um aperto.
Ouvir meu nome ali, guardado na memória dela, passado para a próxima geração, apesar de tudo, ela não tinha me apagado. Amanda comeu em silêncio. Só quando terminou, ela finalmente falou: "Mãe." A voz embargada. Agora. Agora eu entendo. 3 palavras. 3 palavras simples que carregavam o peso de uma década de separação, de dor, de arrependimento. 3 palavras que abriram as comportas de 10 anos de lágrimas guardadas. Eu entendo por que você fugiu com a gente naquela noite. Entendo o que você sacrificou. Eu entendo. Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo sem parar. E eu entendo o quanto eu te machuquei. Sentei do lado dela. O que aconteceu, Amanda? A história que ela me contou era dolorosamente familiar. Ela tinha conhecido o Marcos, dono de uns caminhões. No começo, um príncipe. Casaram rápido. E então, aos poucos, como uma água que esquenta até ferver, vieram o ciúme doentio, o controle, a violência. O primeiro tapa foi quando eu disse que queria voltar a estudar, ela contou, tocando o próprio rosto. Ele pediu desculpas, chorou. Jurou que nunca mais. Eu acreditei. O inferno se repetiu, cada vez pior. Quando a Júlia nasceu, ela achou que as coisas iam melhorar. Mas só piorou. Ontem à noite. Ela continuou, a voz firme agora. Ele ameaçou a Júlia. Disse que se eu não parasse de chorar, ia dar um jeito nela, porque não aguentava mais o barulho. Foi quando eu percebi que eu estava vivendo exatamente o que você viveu com o meu pai. E eu entendi, mãe. Eu entendi tudo. Ela contou como esperou ele dormir, pegou a bebê e saiu no meio da noite, sem olhar para trás. Andou por horas na chuva, sem rumo, até que os pés dela a levaram, sozinhos, para o endereço do meu ateliê. Um endereço que ela tinha guardado por todos aqueles anos, recortado de um anúncio de jornal. Você sabia onde eu estava esse tempo todo? Perguntei. Ela fez que sim com a cabeça. Eu passava na frente às vezes. Só para ter certeza de que você estava bem. Nunca tive coragem de entrar. A vergonha era grande demais. Naquela noite, Amanda e Júlia dormiram na minha cama. Eu mal fechei os olhos. Na manhã seguinte, a gente começou a reconstruir o que tinha sido destruído 10 anos antes. Não foi fácil. Tinha ferida dos 2 lados. Mas a gente tinha a Júlia. Um recomeço. Por ela, a gente decidiu tentar. Ensinei a Amanda a conseguir uma medida protetiva contra o Marcos. Usei a experiência amarga que eu tive para proteger minha filha do jeito que não consegui me proteger. Ele até apareceu uma vez, bêbado, gritando na porta. Eu peguei o telefone na frente dele e disquei para a polícia. A firmeza no meu olhar, de uma mulher que já tinha enfrentado homens como ele e sobrevivido, fez ele recuar. Ele nunca mais voltou. Aos poucos, a gente se ajeitou. A Amanda começou a me ajudar no ateliê e revelou um talento incrível para costura. Em 1983, a gente alugou um espaço maior. O negócio cresceu. Foi ela quem sugeriu o nome para a placa na frente. Neuza, Amanda, Costuras e Afetos. A primeira vez que eu vi nossos nomes juntos, lado a lado, senti uma emoção que nem sei explicar. A gente construiu isso juntas, mãe, ela disse, me abraçando. Uma segunda chance para nós duas. Em 1985, a gente comprou o prédio. Era nosso. De verdade. Um dia, arrumando o estoque, a Amanda achou uma caixa antiga. Dentro, dobradinho, estava aquele pedaço de renda de 1972. A renda do meu vestido de noiva. Você guardou isso? Ela perguntou. Guardei muitas coisas, respondi. Ela ficou olhando para a renda. A gente pode usar, ela disse. Pro vestido de primeira comunhão da Júlia. Algo velho se transformando em algo novo. E foi o que a gente fez. A renda que ia testemunhar o começo de uma família que nunca existiu, acabou enfeitando a celebração de uma família que a gente construiu das cinzas. Os anos passaram. Júlia cresceu, forte, inteligente, virou advogada. Mariana voltou a estudar, virou designer de moda. Em 1995, a gente começou a dar aulas de costura para mulheres da comunidade, muitas fugindo de situações como as nossas. O nosso jeito de transformar nossa dor em algo útil, hoje, em 2025, olhando para trás, para aquela mãe de 34 anos que fugiu na chuva, para a mulher de 37 que sofreu a pior traição, para a avó de 47 que abriu a porta para um recomeço. Eu percebo que valeu a pena.
cada lágrima, cada sacrifício. Porque hoje, aos 75 anos, eu tenho uma segunda chance. Uma filha que entendeu, perdoou e foi perdoada. Uma neta que cresceu cercada de amor e hoje defende outras mulheres nos tribunais. Um legado de força. Se você está me ouvindo e se identificou com alguma parte da minha história, saiba de uma coisa. Existe esperança para você também. Existe um amanhã te esperando. Porque a gente é mais forte do que imagina. A vida nem sempre é fácil, mas é sempre uma oportunidade para recomeçar. Quando olho para as minhas mãos hoje, vejo um mapa da minha história. As cicatrizes das agulhas, as manchas da idade. Mãos que embalaram uma filha e depois uma neta. Que costuraram não só tecidos, mas os retalhos de uma vida despedaçada. Os anos 2000 vieram com uma novidade. A internet. Foi a Júlia, minha neta, que insistiu. Vó, vocês precisam mostrar o trabalho de vocês para mais gente. Imagina quantas mulheres podem se inspirar na história de vocês. No começo eu resisti, claro. Eu sou mulher da linha e da agulha, não de computador, mas a Júlia, teimosa que só ela. Em 2002, ela criou um site pra gente. E aí começaram a chegar os e-mails. Mulheres do Brasil inteiro, se inspirando na nossa história. Mulheres em relacionamentos abusivos, buscando coragem para dar o primeiro passo. Mãe Amanda me disse uma noite, acho que a gente precisa fazer mais do que só roupa. E foi assim que aos 67 anos eu comecei uma nova fase da minha vida. Transformamos uma parte do ateliê num espaço de apoio. O projeto Recomeço. A gente ensinava costura de graça, para ajudar outras mulheres a terem sua independência. A Júlia dava orientação jurídica. A Amanda ensinava com uma paciência de santa. E eu contava a minha história. A verdade crua. O medo, a dor, a traição e a longa jornada da reconstrução. Vai doer, eu sempre dizia, olhando nos olhos delas. Vai doer muito. Mas se vocês persistirem, um dia, vão olhar para trás e mal vão se reconhecer. Em 2007, a Júlia teve outra ideia. Vó, e se a gente gravasse uns vídeos? Você contando sua história, a gente posta na internet. Eu quase tive um treco. Me expor daquele jeito? Reviver tudo aquilo para todo mundo ver? E se isso ajudar outras mulheres, mãe? A Amanda perguntou. E se sua história der coragem para alguém que está no fundo do poço, que nem a gente já esteve? Aquilo me pegou. Gravamos o primeiro vídeo. Eu tremia que nem vara verde. Só fala com o coração, vó a Júlia disse. E eu falei. Falei sobre a fuga, a luta, a traição, o reencontro, o perdão. O vídeo teve poucas visualizações, mas um comentário mudou tudo. Assisti isso no abrigo onde estou escondida com meus filhos. Obrigada por me mostrar que existe um depois. Um depois. Era tudo o que eu queria dizer. Continuamos gravando. Sem pretensão. E aos poucos uma pequena comunidade se formou. Em 2015, no meu aniversário de 80 anos, a Amanda e a Júlia me fizeram uma surpresa. Uma festa no ateliê, cheia de fotos da nossa vida. E um livro. Um livro com cartas. Dezenas de cartas. De mulheres de todo o país que de alguma forma foram tocadas pela minha história. Mulheres que abriram seus próprios negócios, que saíram de relacionamentos abusivos, que encontraram força nas minhas palavras. Olhei para Amanda, já com seus 60 anos. Para Júlia, uma advogada respeitada, mãe de 2 meninos, meus bisnetos. Olhei para as mulheres do nosso projeto, para as fotos na parede. Como a gente chegou até aqui? Perguntei para Amanda, com os olhos cheios d'água. Um passo de cada vez. Mãe, ela respondeu, com aquele sorriso de sempre, uma costura de cada vez. E ela estava certa. Não teve milagre, só a teimosia de seguir em frente. Hoje, com 90 anos, minhas mãos já não costuram como antes. Mas eu ainda vou no ateliê quase todo dia. Fico no meu cantinho, vendo a nova geração tocar o barco. O projeto Recomeço ajuda centenas de mulheres por ano. A Amanda, com 70, fala em se aposentar, mas a gente sabe que é da boca para fora. Quando eu olho para trás, eu vejo os rasgos. A noite da fuga, o dia da traição, a tarde do reencontro. Momentos em que meu mundo desabou, mas eu também vejo os remendos. O primeiro salário, a primeira cliente, a placa com nossos nomes. A primeira mulher que a gente ajudou. A primeira carta que a gente recebeu. A vida não é uma linha reta. É um tecido,
cheio de rasgo e de remendo. E são os remendos que dão a beleza, que contam a nossa história. Se você está me ouvindo agora e seu mundo desabou, saiba que é possível reconstruir. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas é possível. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma costura de cada vez. E um dia você vai olhar para trás e vai ver não só as cicatrizes, mas a beleza que nasceu delas. A força que você nem sabia que tinha. Obrigada por ouvirem a história dessa velha costureira. Se ela te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precise saber que existe um depois, que existe esperança, que existe recomeço. E agora, por favor, me contem aí nos comentários. De onde vocês estão me ouvindo? Qual parte da minha história mais tocou vocês? E se puderem, deixem um joinha e se inscrevam no canal, para a gente alcançar mais mulheres que precisam saber que não estão sozinhas.